Pois é, chegamos assim ao dia de mais um vlog aqui para o canal. Como passaram a vossa semana? Tiveram a oportunidade de ouvir a vossa música preferida? Espero que sim, pois a música enche-nos a alma. E já sabem o que trago hoje, não é verdade? Mais uma história mal contada, porque já não me lembro bem dela. E mais um disco da minha coleção, em jeito de continuidade da discografia que vos tenho vindo a mostrar. Por isso, mais uma vez, voltamos a referir-nos ao cantor, músico e compositor Bryan Adams. Eu volto já, pelo que não saiam daí. Queridos amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas a Francis Music Den, canal onde se fala de discos e música em português. Mas aproveito também para contar as histórias que me levaram a arranjar tais discos. Fazendo hoje parte de uma coleção, que não é assim tão pequena quanto isso, num hobby realmente apaixonante. Colecionismo de discos. E como vos disse, vocês já sabem que este vídeo é também sobre Bryan Adams. Desde que o vi pela primeira vez que fiquei encantado. Foi com o álbum Reckless, de 1984. Um disco extraordinário que colocou no mercado 6 singles, pelo que foi muito badalado na época. Não havia clube de dança, ou disco club, que não passasse pelo menos uma música do músico canadiano nas sessões de entretenimento. Lembrando-me eu, sobretudo, de Somebody e Summer of 69. Na fase das baladas, Heaven era também muito tocada, especialmente nas festinhas particulares, em casa de amigos. Ao manifestar o desejo em ter todos os discos do cantor, à semelhança de outros artistas ou bandas, eu manifestava já alguns contornos de colecionador. Pois era algo que não era muito normal em jovens adolescentes. Eu passava tardes e tardes, sobretudo em férias, a ouvir música na rádio, nos diversos programas que eram transmitidos. E isso acontecia mesmo em casa de amigos. Bem como a fazer gravações caseiras, que foram sendo eliminadas com o tempo, e também devido à falta de equipamentos apropriados para fazer gravações decentes. E muitas gravações em cassetes foram pedidas a pessoas que já dispunham daqueles combinados, chamados tijolos de som, que habitualmente víamos em filmes americanos. Lembram-se? Mas o que é facto é que ouvir música foi sempre considerado por mim uma forma de ocupar os meus tempos livres. E Bryan Adams foi sempre apreciado por mim, desde que conheci a sua música. Claro que hoje em dia não dou mais a mesma atenção aos seus discos, mas também há muito que ele abandonou o rock, aventurando-se mais pelos caminhos da pop, pelo que não me diz rigorosamente nada mais. Já vos mostrei aqui no canal
2 discos da sua discografia e hoje é a vez de um terceiro. Numa sequência definida por mim, por não me lembrar da ordem pela qual os discos entraram na coleção, em termos cronológicos. Fazemos hoje então uma nova viagem no tempo, regressando ainda mais atrás na carreira do músico, para o segundo disco desse canadiano de voz rouca, datado de 1981. Sabem qual é, não sabem? Pois, ele está já aqui ao meu lado, retirado da estante aqui da sala. É este. You Want It, You've Got It. Vou pô-lo aqui ao lado, no expositor. Para conversarmos um pouquinho. Muito perto da escola em que eu estudava, naquela época, em Lisboa, mais propriamente em Benfica, no bairro de Benfica, havia um shopping center com uma loja Valentim de Carvalho, que vendia discos. E num outro vlog falei-vos já deste grupo empresarial ligado à música. Desde instrumentos musicais e sistemas de som, até aos estúdios de gravação, a Valentim de Carvalho era um colosso no meu país. E tinha igualmente lojas para venda de discos. Ora, eu, com o bichinho da música enraizado em mim, e recordo que estávamos, pelo menos em 1986, não tinha problema algum em deslocar-me ao Fonte Nova, que era o nome das galerias comerciais, perto da minha escola, num ou outro intervalo de tempo sem aulas, para averiguar o que havia nos escaparates. E foi lá que encontrei este disco, ainda por cima em campanha, o que queria dizer que estava em promoção, com um preço mais baixo do que o habitual. Estas são práticas comerciais comuns das lojas, como forma de limpar stocks e renová-los, por exemplo, com novidades e tendências. Não esquecer que a música é um negócio, pelo que tem que dar lucro, não é? Ou então as lojas fecham. E assim, numa dessas oportunidades, com um furo entre aulas, ou num intervalo maior, todos os alunos passam por isto, lá trouxe o disco comigo, comprando com dinheiro que tinha juntado ao longo do Natal e aniversário. Como vos disse já, a música de Bryan Adams foi tão rodada e difundida, devido ao álbum Reckless, que a partir de uma determinada altura já toda a gente sabia identificar as músicas com o músico canadiano. Fossem elas antigas ou mais recentes. Além do mais, Bryan Adams tinha mesmo muito sucesso na Europa. Pelo que todos os discos dele tinham músicas realmente fantásticas. Este You Want It, You've Got It não é exceção. E se eu vos mencionar um dos seus maiores êxitos, vocês reconhecem-na de imediato, sem sombra de dúvida. Mas não vou fazer isso, deixando que ouçam esse tema como música de fundo, que deve estar já a tocar. Escrevam aí nos comentários, por favor, se lembram dela, se a conhecem e, sobretudo, se gostam. Não é a minha preferida, mas está entre elas. É um disco muitíssimo bom. Tirou para o lápis dele. Um disco muitíssimo bom. E notem que eu não falo em soberbo, fantástico ou magistral, tal como outros, pois estou a diferenciá-lo de outros mais recentes, sempre comparando com Reckless, que é para mim de um outro campeonato. A este, talvez lhe atribua um 8 em 10 valores. Este meu exemplar é
uma prensagem alemã, Germany, da A&M Records, e pelo estado da capa, com algumas marcas, ou bastantes marcas de uso, algumas. Eu devo ter realmente ouvido muitas vezes este disco. Até ter passado a ouvir prática e exclusivamente hard rock e heavy metal. E reparem, a capa é em cartão, revestida a plástico laminado. Aí, não conseguem perceber, mas cartão mais plástico laminado. Sempre gostei de ter todos os adereços que os discos apresentam no momento da sua aquisição, como autocolantes, stickers, e o preço. É outra das minhas manias. Este disco, passado este tempo todo, ainda tem o autocolante indicativo de preço especial, e daí a campanha que a loja estava a fazer quando o arranjei. Aqui teria o preço no verso, mas ou caiu ou descolou-se, não sei. O que é facto é que já não apresenta a etiqueta do preço. E portanto, no verso, apenas os créditos do álbum. Não tendo o disco qualquer inner sleeve. Apenas o plástico protetor do vinil, que mais uma vez é preto. Já o disse neste canal que as prensagens alemãs são as melhores a nível europeu, tanto a nível de qualidade do vinil, porque entretanto o disco fica já ali no expositor, tanto a nível de qualidade do vinil como de qualidade de som. Não que as prensagens de outros países possam ser más, nada disso, mas os alemães realmente sabem o que fazem nesta matéria. Tem, por exemplo, das melhores marcas de giradiscos, como a Clear Audio, a Transrotor. A Alemanha apostou na qualidade dos seus produtos e o resultado está à vista. Até porque, em termos de música, representa o maior mercado europeu e muito consumidor de vinil. Pelo que a qualidade tornou-se um fator diferenciador, sendo extremamente importante. Vou tirar novamente para vos dizer que o disco tem 10 músicas, frescas e jovens, como o próprio cantor canadiano, que deveria ter talvez 21 ou 22 anos quando lançou You Want It, You Got It. Apresenta uma balada com o título No One Makes It Right e 2 ou 3 malhas brutais, entre a tal que é extremamente conhecida de todos os que apreciam Bryan Adams e rock dos anos 80. Bom, a minha preferida é talvez das menos conhecidas do álbum, chamada Fits You Good. Não foi single, mas sim o lado B de um single. Porquê é que é a minha preferida? Porque é rock puro e duro. Em 1986 eu já não ligava a mínima à música pop. Era desinteressante e aborrecida, pelo que os meus ouvidos não encontravam mais prazer auditivo nessas sonoridades enlatadas. Ela vai passar aqui no vlog, pelo que espero que apreciem. Da mesma forma que espero
colocar aqui o disco, o expositor. Da mesma forma que espero terem gostado deste vlog e do disco que vos trouxe. Chegamos assim ao fim, prometendo mais Bryan Adams no próximo vlog, pois ainda tenho mais discos dele. Por isso, encontro marcado aqui em Francis Music Den. Ok? Para isso mesmo. Fiquem bem e com boas audições. Obrigado por estarem aqui. We're going to be touring the States for another month or so. We're going on tour with the Kinks. So if you're in upstate New York or anywhere, come out and see us. We'd love to see you again.